Quase todos nós adoramos filmes de heróis e cada vez que vamos aos cinemas estamos ansiosos por vê-los fazer coisas inacreditáveis enquanto lutam contra os perigos nos seus universos. No entanto, os filmes usam computadores para contar histórias que nunca seriam refeitas ou repetidas na vida real. Mas será que existem super-humanos que vivem realmente connosco? Uma parte dessas pessoas com capacidades espantosas vieram ao mundo com dotes, porém outras decidiram preparar e aprofundar as suas capacidades. À medida que investigadores tentam descobrir o que torna essas pessoas extraordinárias, que tal vermos as capacidades sobre-humanas que possuem? Concorda que eles merecem ser chamados de heróis? Eu sou o Nuno Relvas e este é o Fenómeno Fenomenal. Antes, os samurais eram campeões cujas habilidades em batalha eram incríveis e temidas pelos seus adversários. Isao Maki é um super-humano dotado cujas habilidades podem se comparar às de qualquer samurai de histórias antigas. Maki pode cortar qualquer coisa em dois com a sua espada, até mesmo um projétil disparado de uma arma a 320 km/h. Enquanto a grande maioria pode perceber como utilizar uma lâmina, Isao Maki distingue-se pela sua extraordinária velocidade e precisão que o ajuda a ultrapassar todos os recordes. No Guinness World Book of the Record, Maki é reconhecido pelos mais rápidos 1000 cortes de lâmina com técnicas de combate, a maioria dos cortes corpo a corpo de katana e os cortes mais rápidos de bolas de ténis com uma espada. As suas habilidades são comparadas a um robô, já que estas máquinas são aquelas que se aproximam mais das suas capacidades. No entanto, Isao Maki não veio ao mundo com essa habilidade. Por muito tempo, o mestre Laido japonês aprimorou as suas habilidades com a lâmina e, conscientemente, ele escolheu esta arma para treinar. Isao Maki dá outra importância à expressão: a disciplina cuidadosa traz resultados promissores. Já imaginou ficar cego hoje e como vai fazer a sua vida depois? Daniel Quiché, uma dessas pessoas que ficou cego, no entanto, ele tem um superpoder que o capacita de se mover e ver os objetos ao seu redor. Utilizando a ecolocalização, a própria capacidade dos morcegos, Quiché pode andar de bicicleta no meio do trânsito, acampar na selva e até mesmo trepar às árvores. As coisas sendo o que são, como pode ele fazer isso? Depois de perder os olhos por causa de um tumor maligno da retina quando era criança, Daniel Quiché mostrou a si mesmo como usar a língua como estratégia de navegação. Ao estalar a língua, Quiché sintoniza o som que bate nos objetos à sua volta. No momento em que o som retorna em vários volumes, ele avalia o tamanho do dissuasor e a que distância está. Daniel Quiché é, na verdade, semelhante a caçador de emoções, o super-humano com deficiência visual que usa o senso de radar para ver os objetos ao seu redor. Com o passar do tempo, Quiché cresceu tanto a sua capacidade que outros deficientes visuais o recrutaram para ajudá-los a conseguir as mesmas capacidades. Sendo um especialista em ecolocalização humana, Quiché pode retratar lugares que nunca viu para demonstrar que o corpo humano é adequado para coisas sobrenaturais. Verdadeiramente, deficiência não é impotência. Já alguma vez desejou poder lembrar-se de tudo o que viu em algum momento? Pois é, Stephen Wiltshire é um sobre-humano com memória fotográfica, com a capacidade de lembrar e desenhar tudo o que vê com pormenores incríveis. Stephen nasceu com um desequilíbrio mental e não falou até aos 5 anos. No entanto, quando ele finalmente o fez, as suas primeiras palavras foram caneta e papel. Em adulto, Wiltshire começou a utilizar as suas capacidades, estabelecendo diversas conexões e cenas de estrada com apenas um passeio de helicóptero. Talvez a melhor realização de Stephen Wiltshire tenha sido a sua imagem de London Skyline em 360, que foi uma exibição de pontos turísticos importantes em Londres. A verdade mais desconcertante é que ele fez a obra de arte sem representações, fotografias ou qualquer nota. Tudo o que capturou estava certo. Podemos usar as nossas câmaras em redor, mas elas estão prestes a serem coordenadas com as capacidades sobre-humanas de Wiltshire.
John Evans ganhou fama como um homem forte que pode ajustar qualquer coisa na sua cabeça e, para alguns, as suas habilidades são surpreendentes. As capacidades de Evans não exigem apresentação e, desde o levantamento de litros de cerveja até um veículo de quase 160 kg por 33 segundos, o sobre-humano pode segurar qualquer coisa com a cabeça e o pescoço. John Evans, que detém 33 recordes mundiais do Guinness por colocar coisas na sua cabeça, não é o seu levantamento de peso regular e admite que nunca vai ao limite da sua capacidade. Enquanto trabalhava como operário na construção, Evans entendeu que colocar blocos de cimento na sua cabeça o fazia carregar o maior número de blocos do que se fosse com as mãos. Depois de algum tempo, ele desenvolveu um pescoço sólido, pois o trabalho diário o mantinha em forma como um violino. Muito tempo depois, Evans testou as suas capacidades apenas para descobrir que a sua estrutura óssea era, na verdade, semelhante à de um rapaz de 20 anos. Enquanto vários indivíduos ficam mais vulneráveis à medida que envelhecem, o corpo de Evans continua a ficar mais firme. Outras conquistas proeminentes deste sobre-humano incluem o equilíbrio de motas, 2 ciclistas nas suas bicicletas, máquinas de lavar e até beliches. É muito provável que John Evans pudesse carregar o peso do mundo sobre a sua cabeça se fosse grande o suficiente para suportá-lo. Dizem que uma loucura nunca mais acontece da mesma maneira, mas um homem dos Estados Unidos é um caso especial para esse padrão. Roy Sullivan, um ex-oficial dos Estados Unidos, adquiriu o título de Sparkle Ranger após ser atingido por um raio 7 vezes na sua vida. Roy, que tem o recorde de mais descargas elétricas para qualquer ser humano, foi exposto a riscos de queda de raios no seu trabalho como guarda florestal. Ao trabalhar ao ar livre, o oficial corria mais risco de ser atingido por um raio, mas o surpreendente era que a cada episódio ele resistia sempre. Na primeira vez em que foi atingido, Roy saiu com uma abertura no sapato, a segunda ficou sem as suas sobrancelhas e os cílios e, na terceira vez, queimou o ombro esquerdo. Desafiando as estatísticas que mostram que 10% das pessoas atingidas por um raio morrem, enquanto 90% ficam com deficiências, Roy nunca viu um pronto-socorro depois de um raio. No entanto, com base no facto de que Roy era um imã de relâmpagos, várias pessoas afastaram-se dele com medo de que também poderiam ser atingidas por uma tempestade. No final da sua vida, Roy suicidou-se por motivos desconhecidos que geraram muitas teorias de que ele estava cansado de viver de nuvens de tempestade. Liam O'Extra ficou famoso quando tinha apenas 5 anos de idade, conquistando o título de O Bebé com os Pés no Chão. Quando ele tinha 6 anos, os seus pais ficaram curiosos sobre o que tornava sólido o seu filho excepcional e, após uma investigação, ficou claro que Liam era mais forte do que 85% das outras crianças com a mesma idade. A condição que tornava Liam incomum era a sua insuficiência de miostatina, que provocava uma grande expansão no peso e duplicação da musculatura. A ausência de miostatina fazia com que Liam criasse músculos com mais facilidade à medida que desenvolviam a um ritmo mais rápido do que o normal sem atividade. Além disso, o seu corpo é completamente incapaz de armazenar gordura corporal e não importa o que ele coma. Depois que a sua mãe biológica desistiu dele por medo de não poder cuidar adequadamente do seu filho, Liam destacou-se dos seus colegas desde jovem. Enquanto outras crianças lutavam com as barras fixas, ele conseguia manter-se de pé facilmente por alguns minutos, impressionando muitos e chocando os outros. O único sintoma de superpoder de Liam era que ele queimava mais comida do que outras crianças, já que o seu corpo precisava de mais energia para se desenvolver. Alain Robert, também conhecido como o Homem-Aranha francês, é um alpinista experiente, mas não são as montanhas as únicas coisas que ele pode escalar. Das estruturas mais altas do planeta, Robert provavelmente escalou algumas delas. Ele aposta forte em ser o alpinista livre mais famoso do planeta e já escalou mais de 100 estruturas.
Em 2011, Robert demonstrou porque é o melhor ao escalar o Burj Khalifa, a estrutura mais alta do planeta. Na subida de 828 metros, Robert precisou de apenas 6 horas, utilizando apenas as mãos, os pés e um espírito indomável. Mas o que torna Alain Robert único? O seu método de preparação e a sua condição física capacitam-no a escalar estruturas fixando-se em pequenos afloramentos. Robert é um caçador de emoções que aceita que o medo não deve controlar as nossas vidas. Antes, Robert foi apanhado em vários eventos a escalar estruturas enquanto usava uma roupa de Homem-Aranha. Para ele, ser extraordinário tem mais a ver com sacrifício e foco, características que ele dominou ao longo de vários anos. Sakinat Kanapieva não é uma avó normal e, tendo em conta que ela não participou em nenhuma competição de levantamento de peso, ela é, efetivamente, a mais forte na sua faixa etária. Quando tinha 10 anos, Sakinat descobriu que era sobre-humana quando moveu um contentor de grãos de quase 300 kg. Para uma balança, 300 kg é mais ou menos o equivalente ao peso de 4 homens desenvolvidos. E, à medida que ficava mais experiente, Sakinat entendia que, de qualquer modo, podia fazer coisas surpreendentes como virar barras de aço de 5 cm e rasgar uma lista telefónica ao meio. Com 70 anos, Sakinat surpreendeu todos ao levantar um peso de quase 25 kg na mão enquanto pisava uns pregos. E o que mais ela seria capaz de fazer? Ela também pode partir uma ferradura em duas como se fosse uma bolacha. Na verdade, mesmo até Schwarzenegger não conseguia vencê-la. Sakinat Kanapieva, do Daguestão, na Rússia, merece o recorde do Guinness World Book como a avó mais bem forte do planeta. Quantas corridas de longa distância você seria capaz de correr num ano? Dean Karnazes é um velocista de ultramaratona, mas a sua maior conquista foi correr 50 corridas de longa distância em 50 dias, uma após a outra. Em 2005, Karnazes mostrou ao mundo porque é melhor do que o Flash da banda desenhada, quando correu 560 km em 80 horas e 40 minutos pela Carolina do Norte. Na incrível demonstração de resistência e perseverança, Karnazes não parou para comer ou descansar e por mais de 3 dias as suas pernas simplesmente não conseguiam parar de correr. Outros feitos desta lenda lembram uma corrida de longa distância em direção ao Polo Sul em 2002 e uma outra de 320 km de Calistoga para Santa Cruz. De acordo com a Men's Fitness, Dean Karnazes é provavelmente o homem mais resistente do mundo e, pelo seu excelente currículo, é razoável que ele mereça o título. Como todos os incríveis velocistas, Karnazes preparou-se para nunca desistir quando o seu corpo o aconselha a parar. Em qualquer caso, como um super-humano, os músculos de Karnazes nunca se esgotam, uma capacidade que torna possível continuar a correr onde muitos parariam. Que quantidade de frio é excessivamente fria para si? Wim Hof entrou no recorde mundial do Guinness por sua notável capacidade de sentar numa banheira de gelo por 1 hora, 53 minutos e 2 segundos. Hof, popular pela sua capacidade de resistir a temperaturas geladas, é um caçador de emoções que está repetidamente à procura do seu próximo recorde. Com mais de 26 recordes no seu currículo, Hof está sempre a desafiar os limites do corpo humano e as suas capacidades são muito mais surpreendentes. Provavelmente, as conquistas mais notáveis do homem do gelo incluem correr a meia maratona de longa distância mais rápida, descalço no gelo e neve, tentar escalar o Monte Everest vestindo apenas calções e usando sapatos. Parece que não há nada que este autêntico boneco de neve não tente. Tudo o que incluir gelo pode apostar que Wim Hof tentou. Como mestre do bem-estar, Wim direciona as suas capacidades a procedimentos, como por exemplo a estratégia de contemplação budista Tummo. O treino, que foi aperfeiçoado pelos monges num sentido real, significa fogo interno, um profundo estado de meditação atingido por meio da respiração e da visualização. Além disso, utilizando o seu próprio método Wim Hof, o homem implacável pretende mudar o mundo através da respiração, reflexão e exposição ao frio.
e são estas as 10 maiores pessoas com capacidades sobre-humanas. Se gostou, então não se esqueça de subscrever o canal. Até ao próximo Fenómeno Fenomenal.